Vamos a algumas atualizações de mercado para todo mundo que gosta, né, desta parte. E aí, alemão, quem chega, quem sai, como é que tá essa situação? Vamos trazer essas atualizações para todos vocês. Primeiramente, toda essa polêmica, né, envolvendo o Flamengo, né? Alan, Marcos Antônio, como é que tá isso aí? Em que situação que está acontecendo esta negociação? Galera, o Marcos Antônio, só para informar vocês aí, porque eu vi que hoje estava circulando em muitos veículos, né, de que ele poderia ser negociado com o Flamengo. Isso não vai acontecer, tá bom? Não sei de onde tiraram essa notícia, então se você acompanhar, fique tranquilo, o Marcos Antônio será jogador do São Paulo. O tricolor ainda tem ele por empréstimo por enquanto e depois ele será jogador do São Paulo de maneira definitiva no meio deste ano, né? Então o Flamengo sondou, tentou, mandou proposta, de fato isso existiu, chegou a conversar, chegou a ser até que uma condição entre aspas, né, para que o Alan pudesse ser liberado, mas nada disso vai acontecer, tá bom? Marcos Antônio fica na equipe do São Paulo. Então, fiquem tranquilos aí, né? Hoje é um dos principais jogadores que nós temos na nossa equipe, né? Um dos grandes meio-campistas, jogador que dita muito o ritmo de jogo. Então, fique tranquilo, Marcos Antônio continuará no tricolor paulista. Teve um jogador que agora há pouco, né, nessas últimas horas, foi oferecido a duas equipes aqui de São Paulo, né? O nosso tricolor paulista e também o Santos. É o volante uruguaio de 29 anos de idade, Felipe Carvalho, ex-Grêmio. Ele que chegou em 2023 à equipe gremista, chegou a viver bons momentos, né? Depois acabou sendo emprestado, foi emprestado ao New York Red Bulls, depois foi também emprestado ao Portland. Vale destacar que lá no New York ele jogou junto com o Coronado, tá bom? Eles foram companheiros aí de equipe, né? E agora o jogador está livre no mercado, né? Terminou aí nesses últimos dias o contrato dele com o Grêmio de maneira amigável, né? Teve a rescisão, foi inclusive anunciado pela equipe gaúcha. O jogador ficando livre no mercado foi oferecido ao São Paulo. 29 anos, livre no mercado. Aí um padrão, né, que o São Paulo está buscando, né, que é de jogadores livres, jogador bom tecnicamente, muito bem também fisicamente, né? Estava há poucos dias atrás aí treinando separado. É um jogador que com certeza eu acho que é interessante, né? Gosto muito do Carvalho desde que ele chegou ao Grêmio, acabou perdendo um pouquinho de espaço depois e passou por esses empréstimos, né? Mas é um jogador que eu acho que pode dar boas memórias, né? Trazer boas coisas ao São Paulo Futebol Clube. Vamos aguardar, né? Mas eu acho que seria uma contratação interessante para o tricolor paulista. Baixo custo, né? Um jogador que não teria essa negociação entre os clubes. Ah, empresta ele assim, vamos trocar um jogador assim, não sei o que, nada disso. Ele tá livre, então já negocia direto com ele. Salário é assim, luva é assim, tempo de contrato é assim, já vai direto com o cara e já se acerta diretamente, sem nenhum tipo de entrave, sem nenhum tipo de problema. Obviamente, né? Tem outro clube aí na parada, como eu disse para vocês, o Santos também teve um jogador oferecido pelos empresários, né? Mas, sinceramente, se o São Paulo avançar, eu acho que é uma baita de uma contratação. Gosto muito do futebol dele e, finalmente, né, ele acabou ficando livre no mercado, estava numa situação indefinida com a equipe gremista e eu acho que é uma boa oportunidade de mercado. Às vezes aparecem uns bons nomes aí livres, né, umas boas peças que podem aí chegar de graça e essa é uma e eu acho que o São Paulo tem que agarrar. Então, vamos com tudo aí, Carvalho oferecido, pode ser que amanhã ele já esteja acertado com outro clube, né? Então, se São Paulo quiser, vai ter aí que correr contra o tempo. Beleza, galera? São Paulo aí, né, que está se preparando para esse ano, já começou o Campeonato Paulista e ele já está na metade e aí daqui a pouco já vai começar o Campeonato Brasileiro. Então esse ano ele vai ser totalmente atípico, né? Vai ser um ano totalmente diferente. Já tivemos a tabela aí do Campeonato Brasileiro que vai começar nos últimos dias desse mês de janeiro, que cá entre nós já estamos basicamente nos últimos dias, né? Nós estamos aí na reta final do mês e justamente quando começa o Campeonato Brasileiro. Então, só para vocês se habituarem, terão jogos durante a semana e o meio de semana de competições diferentes. Aí você fala, a gente já está acostumado. Às vezes tem um jogo de Brasileiro e Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, Brasileiro e Sul-Americano, mas pela primeira vez terá jogos de Paulista e Campeonato Brasileiro e depois volta a disputar o Campeonato Paulista. Então, isso aí vai dar uma embaralhada aí, vai acompanhar muita gente
achando que está jogando o Campeonato Paulista e do nada tem um jogo do Campeonato Brasileiro e volta para o Campeonato Paulista, né? Então será assim a partir desses próximos dias. Então, para você que está aí achando que o São Paulo não está jogando nada, que ainda não engrenou, o Brasileiro já vai começar, porque o Paulista é justamente para você ir ligando o carro, vai engatando a primeira, a segunda, a terceira, vai indo para frente, ou então desaba tudo, troca o trabalho, mas nada disso. A gente está começando agora, a gente não conseguiu, na minha cabeça ainda, firmar o time titular. Só para vocês terem uma noção, a gente começa a temporada com um sistema de 3 zagueiros, foi obrigado a trocar o Hernan Crespo para os últimos jogos, já colocou uma linha de 4 defensores, e aí a gente nem tem o padrão definido, nem tem os titulares definidos e já vai começar o Campeonato Brasileiro. E digo mais, daqui a pouquinho em fevereiro aí, meu amigo, já vai ter Copa do Brasil, já vai ter Sul-Americana. Por quê? Tudo isso. Esse ano tem Copa do Mundo, né? E obviamente quando tiver a Copa do Mundo, os campeonatos serão paralisados, então vai ter que dar aquele start, aquela corrida até a Copa do Mundo. Então, aí depois, quando voltar, aí vai ter que tentar se ajustar aí ao calendário, né? A Copa do Brasil, que no último ano, por exemplo, terminou pós-Campeonato Brasileiro, esse ano já tem algumas modificações, então para você se acostumar com a ideia, né, que no final de janeiro, daqui a pouquinho, nós teremos aí também Campeonato Brasileiro, né? Então para todo mundo, vamos pegar aí o Primavera, vamos pegar nada disso, daqui a pouquinho a gente já vai estrear no Brasileiro enfrentando o Flamengo. Já vai estrear daqui a pouco pegando não sei quem. Então é uma tabela muito difícil e vai ser um ano completamente corrido, um ano diferente que o São Paulo precisa, cá entre nós, acordar para a vida, né? Então a gente precisa também de reforço. A gente está falando aí que já trocamos o presidente, a gente está falando aí que o Hernan Crespo deu essas mudanças ao São Paulo, mas não deixa, né, do São Paulo de ainda precisar de ter reforços de, pelo menos, na minha opinião, pelo menos 3 nomes. Eu acho que o São Paulo ainda precisa de um meio-campista, seja o Carvalho, seja o Alan, seja outras peças aí. Acho que a gente ainda precisa de um jogador para a posição. Na minha opinião, a prioridade precisa ainda de um jogador de velocidade e a mais possível assim que a gente precisa priorizar ainda mais com um jogador de velocidade que é um meia armador. O Tricolor buscou nesses últimos dias o Cauli, o negócio não avançou, o jogador aí foi ouvido novamente pelo interesse que ele poderia ter em jogar no São Paulo, já que ele está um pouquinho sem espaço no Bahia. São Paulo vai tentando, mas o clube não quer negociar o jogador por empréstimo, né? O Bahia está querendo somente uma negociação de maneira definitiva. O São Paulo tentou agora o que vocês sabem que o São Paulo tentaria, né? Que é uma possível troca de jogadores. Vale destacar que nos últimos anos aí, né? Inclusive também nesse ano, o Bahia negociou alguns jogadores do São Paulo, como por exemplo o Rodrigo Nestor, como por exemplo também o Michel Araújo, o próprio técnico Rogério Ceni, que foi treinador da nossa equipe, depois acabou indo para a equipe do Bahia, né? Então o São Paulo tá tentando ainda o Cauli, tá bom, galera? Uma informação aí de última hora. São Paulo tentou, agora tá tentando envolver alguns jogadores em troca. Então, para mim, a prioridade segue sendo jogador de beirada, de velocidade, alternativa para essa característica, e também principalmente um armador, um camisa 10, um jogador que vai armar as jogadas, um jogador que vai dar assistências, que vai possibilitar aí que o Caleri, que o Lucas, que o Luciano, que o Ian Francisco façam muitos e muitos gols na temporada. Precisa urgentemente. Não dá pra gente ficar jogando só com volante. Às vezes vai dar certo que o Danielzinho faça uma jogada, que o Marcos Antônio faça uma jogada, que o Bobadilha ou o Pablo Maia acerte um chute de fora da área e tudo mais, mas a gente precisa daquele cara de criação. Tem time que tem 2, 3 jogadores com essa característica, tem time que tem 2, 3 jogadores para essa função, enquanto a gente tinha 2 que nenhum prestava. Oscar não presta, Rodriguinho também não presta. Ainda bem que o Rodriguinho já está vendido pro Bragantino, e ainda bem que o Oscar também já tá tomando o rumo da saída, né? Tomando, a gente fala assim, né? Porque, na minha opinião, é um jogador que tem zero caráter tem o Oscar, tá tentando tirar cada centavo que ele puder tirar do São Paulo, sem necessidade nenhuma, um cara que já tem mais de 1 bilhão na conta, um cara que já conseguiu garantir toda a tranquilidade para a família dele e para as próximas gerações. Tá fazendo esse absurdo que está fazendo com a equipe do São Paulo. Para mim isso é falta de caráter. Então vamos aguardar aí
próximos capítulos, né? Tomara que o Cauli venha, se não vier o Cauli, que seja um jogador com características semelhantes e com o mesmo futebol ou até melhor, né? Porque a gente de fato precisa de um bom camisa 10, de um bom organizador. Deixa aí nos comentários a sua opinião, que o vídeo vai se encerrando. Não esquece também de deixar o like e os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fechado? Fique com Deus, um grande abraço. Pausa Valeu. de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Que é a janela de transferências do São Paulo. Uma janela mais tímida, né? Até porque a gente não sabe quem assina o cheque, né? Não tem presidente, não sabe quem é que manda, quem é que vai ficar, né? E a gente tá aí numa situação onde, mais uma vez, parece que a base vai ter que salvar o São Paulo. E a gente preparou uma arte aqui com a nossa produção, ô Van, porque a gente tem alguns destaques da Copinha, né? Tem alguns nomes que estão indo muito bem e em posições, inclusive, que o São Paulo está carente aí no elenco. E a gente tem ali os nomes do Matheus Ferreira, que para mim é um volante que está indo muito bem na Copinha, e até fisicamente ele parece pronto para o profissional, né? Falta ainda maturar um pouco mais, né? Algumas decisões ali, mas é um cara que pode subir em breve. Tem o Pedro Ferreira, meia, que também está se destacando ali, está fazendo bons jogos. A gente tem o TT, atacante, também que está indo bem nessa copinha. E o Paulinho, que já é mais conhecido da galera, já subindo para o profissional também. Além do Igor Felisberto, do Isaac, também que está jogando ali na zaga. Vários nomes nessa copinha. Eu sei que é meio chovendo molhado falar isso, Van, mas parece lógico. O São Paulo, ao invés de ficar gastando com bagre ou medalhão, ou jogador muito caro e velho, por que não dar chance, né, para a molecada subir? Eu sei que tem uma ansiedade, tem gente que já xinga no primeiro erro, mas São Paulo tem bons nomes aí para aproveitar, você não acha não, Van? Com certeza, eu preferia muito mais ano passado ter me estressado, talvez, com Matheus Alves, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, William Gomes, do que me estressado com não ter jogadores. A gente nem tinha quem colocar em algumas ocasiões do ano passado, porque tinham 15 jogadores no departamento médico, ou alguns jogadores, assim, tenebrosos dentro de campo. Então, realmente, eu sinto muito e vou repetir. Uma das posições que a gente mais precisava no ano passado era, até hoje, é um meio-campo criativo. Matheus Alves veio, muita gente reclamando, não mostrou o que tinha que mostrar, e ele nem teve tempo. E agora tá lá na Rússia, a gente nem teve tempo de aproveitar o menino, poderia estar ajudando muito a gente. O William Gomes é o que eu sempre falo e vou repetir. Sempre que eu vejo ele fazendo gol pelo Porto, eu fico revoltado, porque era para ele estar fazendo gol aqui. Então, tipo, as decisões de diretoria do São Paulo em relação aos meninos da base do ano passado, nos últimos anos também, foram tenebrosos. E olhando para esses meninos em específico, o Matheus Ferreira, ele é um jogador que a gente precisa muito, que é aquele volante de mais marcação. Então, eu acho que, na boa, dos 4, eu subiria os 4. Mas sem pensar. Igor Felisberto também, se a gente for pensar, tem até outros, estão citando o Lucian. O Lucian vem muito bem, vem decidindo para o São Paulo na Copinha. Então, eu acho que o Jorge também, que vai agora ficar em definitivo para o São Paulo, conforme a informação do Gabriel Sá. Então, a gente tem realmente bons jogadores. Dá até dó do Alan Barcelos, coitado, né? Porque vai ficar de novo, pode perder muitos jogadores. Mas é o que ele fala, para isso que a base é feita. É importante ganhar títulos da base e é muito bacana. A gente ganhar a Copa do Brasil foi muito bacana, a Copinha. São Paulo tem grandes chances de ganhar a Copinha de novo. É muito legal, é muito bacana. Eu acho a Copinha um campeonato, assim, extraordinário. É muito bacana de se acompanhar. Só que, assim, a função é promover esses jogadores pro profissional. Pedro Ferreira é um meio-campo criativo que dá muita movimentação, que o São Paulo precisa muito. O TT na bola parada, o primeiro gol do São Paulo na Copinha, gol olímpico, muito importante da bola parada que o São Paulo... Aliás, a bola parada do São Paulo na Copinha tem sido muito importante. Vai sair uma matéria hoje na Arquibancada sobre isso. Vários gols decisivos que saíram na Copinha foi de bola parada. Uma deficiência muito grande do São Paulo, inclusive, né, no time profissional. E o Paulinho, para mim, também tá pronto para subir, jogador de personalidade. E falando em personalidade, voltando do Matheus Ferreira, um jogador de extrema personalidade, um jogador chato pra caramba. Infelizmente tá fora da semifinal porque foi suspenso, mas ele é um jogador que fica no pé, ele tumultua no bom sentido o jogo. Mas eu gosto de jogador assim, é o que eu falo, eu gosto de jogador de personalidade. E se você não pode ser ousado e ter personalidade na base, você vai ter quando? Então, eu acho que esses jogadores estão vindo muito bem formados. Eu acho que eles têm uma boa formação com o próprio Alan Barcelos, que é um técnico, assim, que a gente tem que valorizar o trabalho dele mesmo, porque ele perdeu muitos bons jogadores ano passado. Ele perdeu a base
do time que foi campeão da Copinha. Começou o Campeonato Brasileiro mal, o que é natural, o São Paulo terminou na 10ª colocação, o Sub-20 ano passado, aí veio para o Campeonato Paulista, conseguiu melhorar, foi para a final, acabou sendo derrotado por decisões dele, que ele assumiu, aí depois veio para a Copa do Brasil e conseguiu vencer, e agora veio muito bem para a Copinha. O São Paulo não estava entre os favoritos e está na semifinal. Então, esse é o peso de Cotia, que ainda é um dos grandes valores do São Paulo, a base mesmo do São Paulo, as categorias de base é realmente a base do São Paulo e precisa ser valorizado. Então, fala mais baixo. Fala mais baixo que é um dos valores, senão vão tentar vender de novo. E barato, desculpa, né? Gente, é um dos grandes atrativos, então é muito importante. E esse é o problema, eu quero poder aproveitar, eu quero poder ver esses meninos jogando cada vez mais. Mas sim, eu acho que eu promoveria eles e até outros, porque é para isso que a base é feita. Sim, e claro, bem lembrado aí os nomes também que não estão na arte, né? O George, né? O Lucian, Isaac, né? Como eu falei também. O próprio João Pedro, né? Tá fazendo boas defesas aí no time também. Então são nomes aí que o São Paulo precisa pensar. Uma pena que outros, né? Já foram vendidos, Henrique Carmo, Matheus Alves, Pedro Ferreira, né? Outros nomes ali. Mas assim, a gente vai milagrosamente conseguindo repor, né? Então, ali é o puto da vida, quando eu vejo o Felipe comentando nos jogos da Copinha, que às vezes tá no intervalo lá, tem uma meia dúzia que fica xingando lá o time, ou cornetando, eu falo, porra, parece que vocês não aprendem. As maiores conquistas desse time foram de virada. Aguarda, espera um pouco. Contra o Botafogo foi assim, contra o Red Bull foi assim. Então, assim, tem gente que só quer reclamar, né? Mas, enfim, a gente vai aí empurrar o São Paulo na nossa casa, né? Quinta-feira, então, 9h30 da noite, com jornada aqui do Arquibancada Tricolor. E lemos lá a nota, eu até entrei ao vivo no Instagram, lendo a nota patética do pior presidente da história, que fala que deixa o São Paulo competitivo, que é surreal que esse cara, a desconexão da realidade que esse cara tem. Só que aí é o seguinte, né, gente, como ele covardemente renunciou, que nenhuma novidade vindo do Casares, né, a gente sabe que ele vai continuar com os mesmos privilégios políticos, vai continuar podendo até voltar aí num período de espaço de tempo. E aí que entra a nossa vigilância. Eu acho que isso só aconteceu porque a torcida pressionou. O torcedor comum pressionou e a mídia alternativa também combativa, né? Não os puxa-sacos, os vendidos. A mídia combativa, a mídia alternativa combativa pressionou e graças a essa pressão esse presidente renunciou como estratégia, nada mais é do que estratégia. Em nenhum momento ele está pensando no São Paulo, em nenhum momento ele está pensando no bem da instituição, como nunca pensou e não vai pensar agora que o dele está na reta. Hoje a gente teve busca e apreensão, teve dinheiro apreendido, mais gente envolvida nos esquemas, inclusive o prejuízo que o São Paulo teria sofrido teria sido de quase 300 milhões. A gente entende agora por que o São Paulo está nessa situação. A polícia continua investigando pesado e descobriu-se muito mais do que a polícia já tinha descoberto. Com certeza vai vir muita coisa por aí. E é importante que a gente não esqueça nunca disso, gente. A gente não pode esquecer o que aconteceu. A gente não pode esquecer o que vem acontecendo com o São Paulo nos últimos anos. Muita gente já tinha até esquecido do Aidar. O Aidar que estava aí, está aí no Conselho Consultivo, que também se envolveu num monte de denúncia e só não aconteceu nada com ele porque o São Paulo deu um parecer dizendo que não era vítima, que não tinha acontecido nada. Então ele, Aidar, Schwartzman e tantos outros não sofreram nenhum tipo de punição. Tudo isso. Eu só quero dizer que talvez, na minha opinião, né, não tenha sido a melhor solução, né? A melhor solução seria o Júlio Casares ser expulso do São Paulo e nunca mais participar de nada referente ao clube, não só ele, como uma turma grande de pessoas, mas as investigações continuam. Se ele não é mais presidente do São Paulo e mantém os direitos políticos, a investigação da polícia continua e ele vai ter que se explicar. Não só ele, mas muita gente vai ter que se explicar, vai ter que explicar as atitudes que são os indícios fortíssimos de crimes cometidos contra a instituição. E só quero lembrar de novo, mais uma vez, para a gente não esquecer que essa pressão da torcida, do torcedor comum,
fez com que tudo isso estivesse acontecendo. Eu fiz uma pergunta agora para os meninos no Flow e vou perguntar para você. Você acha que se não existisse mídia alternativa e não existisse rede social, o Casares teria renunciado hoje? Duvido que ele teria renunciado hoje. Então a nossa pressão dá resultado, o torcedor que acompanha a gente tem peso, você que protesta, você que está indignado e principalmente você que tem sentimento pela instituição, você tem responsabilidade nisso. Agora a gente vai analisar, o Massis agora com essa renúncia já tem um caminho, ele tem que demitir um monte de gente, o primeiro é o tal do Carlo Magno, demitir todo mundo que era ligado ao Casares, que tem alguma influência no futebol do clube, e para começar essa limpeza com Criolina, Márcio Carlomagno não é mais o CEO / o superintendente geral do São Paulo Futebol Clube. Márcio Carlomagno deixa o São Paulo Futebol Clube nesta quarta-feira, cumprirá o seu cargo aí até o final deste mês e a partir do dia 2 já não é mais superintendente do São Paulo. Massis tira Márcio Carlomagno do cargo de CEO. Nas últimas horas, Júlio Casares oficialmente renunciou, Dedé deixou o social e Márcio Carlomagno acaba de ser, então, demitido, comum acordo, vamos usar o termo comum acordo, deixa, portanto, o cargo de superintendente geral do São Paulo Futebol Clube. Massis chega fazendo aí alguma limpa, né, de certa forma, e o Márcio Carlomagno está fora. Vou até mandar uma foto aqui para nossa produção, para a gente colocar aqui também para vocês então, porque o Márcio Carlomagno, portanto, não é mais o superintendente geral do São Paulo Futebol Clube e agora sim é uma limpa boa. Aí sim, tirar o Dedé do social e tirar o Carlomagno, isso sim é uma escolha. Parabéns ao Massis, eu só tenho isso para dizer. Espero que ele continue nesse ritmo. A gente tem uma foto, produção, que a gente vai colocar na tela. Márcio Carlomagno de saída do São Paulo Futebol Clube. Olha, eu vou ter que rir com uma mensagem que eu vi aqui no chat, mas Harry maciço, viu? Que olha, o cara tá mandando bem. A gente brincou aqui falando que não podia parar só no Júlio Casares e que muita coisa tinha que acontecer, né? E a gente tá vendo aí mais esse post aí do Pode Cravar, né, de saída, que a gente vai depois colocar do lado direito ali para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas, cara, são notícias importantíssimas. É claro que a gente tá aqui para falar do jogo e tudo mais, mas, cara, isso é muito, muito, muito simbólico e muito importante para o futuro do São Paulo Futebol Clube, para a temporada, para os próximos anos, para o centenário e para tudo mais. Cara, é tanto conflito de interesse que existe dentro do clube, é tanta situação errada e eticamente não fazia, eu falei acho que há 25 minutos, 30 minutos atrás, não fazia o menor sentido Márcio Carlomagno continuar como superintendente do São Paulo, sendo que ele é braço direito, indicação, homem de confiança de Júlio Casares. Então você vai vendo aí na arte da tela, né? Márcio Carlomagno de saída, não é mais superintendente do São Paulo, deixa o seu cargo e, cara, isso assim, é o começo de tudo, é o que eu tô falando. É claro que a gente ainda vai ficar de olho em quem que vai assumir essas posições futuramente e tudo mais, mas não tinha nexo, não fazia sentido algum que pessoas citadas em investigações, que pessoas citadas em tantos escândalos, áudios que incriminam, né, áudios comprometedores, continuassem no dia a dia do São Paulo, tomando decisões importantes, fazendo parte de cargos importantíssimos dentro do clube. Então, que seja só o começo, né? E de novo, eu sei que tá chato eu ficar repetindo esse tipo de fala aqui, mas é importante a gente cobrar sempre. Isso não pode ficar só na esfera do futebol, só na esfera social do clube. O Ministério Público e a polícia estão investigando possíveis ligações de corrupção em todas essas pessoas. Então, se comprovadas ali as denúncias, se comprovadas as ligações de corrupção criminosas de todos eles vão responder na esfera criminal também. E se tiverem comprovadas essas culpas de cada um, eu torço pela prisão, eu torço para que saiam algemados, que saiam de camburão,
todos aqueles que estiverem lesando o São Paulo, corruptos de todos os níveis possíveis, sejam presos, sejam devidamente punidos. E diferente de 10 anos atrás, onde a coisa foi para baixo do tapete, que foi jogada de forma vergonhosa, suja, ardilosa para baixo do tapete, dessa vez não vai ficar assim. Dessa vez vai ter gente aí tendo que trocar a fralda, porque tá morrendo de medo, que a polícia tá em cima. E a gente aqui do nosso lado, imprensa segmentada, torcida de verdade, torcedor de verdade, né? Todos aqueles influencers, pessoas que têm muitos seguidores, qualquer um que realmente está ciente, não tem rabo preso com ninguém, vai cobrar, vai fazer pressão, não vai deixar em paz nenhum desses que tiverem aí a corrupção comprovada. Casares entregou a carta de renúncia ao cargo de presidente do São Paulo. A renúncia ocorre antes do impeachment se tornar definitivo. Casares está afastado desde a última sexta-feira por conta das denúncias de desvios de dirigentes, gestão temerária e venda irregular de camarotes no Morumbi. Casares renunciou para não perder os direitos políticos. Caso o impeachment se confirmasse em Assembleia dos Sócios, ele ficaria inelegível por 10 anos. Mili Lacombe e Alicia Klein conectadas conosco para falar sobre essa bomba no ambiente do São Paulo, né? Como se precisasse, mas enfim. Ô Mili, como é que isso vai atingir, afetar, prejudicar o desempenho do São Paulo nessa temporada? Boa noite. Boa noite, Diego, Alicia, todo mundo aqui com a gente. Antes eu queria dizer o seguinte, assim, eu era muito menos feliz antes da Dani Lima chegar aqui. Agora eu sou uma pessoa muito mais feliz. Você viu? Eu também, porque, também sou. Assim, gente, todos nós, né, Diego? Todos nós somos. É isso aí, ela é muito maravilhosa. Então, vai afetar, né? Assim, a gente imagina que possa afetar, não é que vai afetar. A gente imagina que possa afetar, porque moralmente é uma pancada. Só que o que está acontecendo? Por exemplo, o São Paulo na Copinha está na semifinal. O futebol vai dando uns recados, sabe? A camisa pesa, tem um peso a camisa do São Paulo. Então, tem coisas acontecendo sobre as quais a gente não tem muito controle, né? O São Paulo pode chegar a uma final de Copinha. É bom isso para o São Paulo e para a torcida do São Paulo. A renúncia é justa. Acho que ele fez o que ele tinha que fazer mesmo. Agora vai se defender, tentar mostrar que talvez não tenha feito o que se suspeita, né? Que tenha sido feito. Mas tudo isso que está acontecendo no São Paulo é muito triste, né? A gente não pode deixar de olhar as coisas como elas são. O contexto é muito triste, assim como o contexto do que acontece no Corinthians. O torcedor e a torcedora não querem ver gestão temerária, seja por incompetência ou por malandragem. A gente não quer, a gente não pode mais ter isso no futebol. Times de futebol são muito importantes para esse país, para essa nação, né? Constitui boa parte do que a gente de como a gente se vê, de como a gente se entende. Então, tudo isso que está acontecendo no São Paulo é triste demais, mas o futebol vai dando um jeito de achar caminho, sabe? Tipo a água. A água encontra um jeito de passar. O São Paulo na semi da Copinha é um recado que o futebol dá. E o São Paulo em campo, assim, contra o Corinthians, não fez uma boa partida, mas estava lá, dentro da casa do Corinthians, jogando firme e forte. Então vai depender do Crespo, se é um treinador que consegue blindar o elenco, vai ter que fazer isso. Porque o barulho em volta não vai parar por aqui, tá? Vai continuar. Coisas serão descobertas, a imprensa vai noticiar, o barulho está longe de acabar mesmo com a renúncia. Verdade. Agora, Alicia, o São Paulo está com um presidente interino, né? Ele vai tocar o comando do clube até o fim do ano, a expectativa é essa? Em relação ao São Paulo, a expectativa é que sim, né, que ele fique até o final do ano. Já disse que não vai fazer uma limpa, como muita gente esperava, que fosse tirar toda e qualquer pessoa ligada ao Júlio Casares, teoricamente tentando fazer um movimento de transição um pouco menos robusto, um pouco menos traumático, talvez, mas todas essas coisas podem mudar
a qualquer momento. Assim como a decisão do Júlio Casares, que muita gente tinha expectativa de que pudesse renunciar antes da votação pelos conselheiros e acabou esperando, né, passar a votação, que foi na sexta-feira, passar o final de semana, estamos na quarta, e agora ele decidiu que não quer encarar a votação dos sócios, que pelas nossas apurações não eram de fato favoráveis ao Casares, para manter os seus direitos políticos, continuar participando do Conselho Consultivo, porque é um presidente em segundo mandato, então como ele já cumpriu um primeiro mandato ainda, né, que nesse caso ele tenha renunciado, ele tem direito a essa posição no Conselho, assim, podia ter economizado, né?